Muito obrigado a todos e a todas. Só vou fazer uma pequena ressalva na minha apresentação. Já não sou diretor dos cursos, já há um novo desenvolvimento. Mas tudo o resto continua válido. Sim. Mas na altura, quando se mandou, era isso mesmo. Obrigado. Passa muito tempo. Nós estamos a organizar isto já faz... Penso que a ideia deste congresso há um ano. De há um ano a esta parte, muita água passou por debaixo da ponte. E muito obrigado. A minha sugestão para assinalar estes 50 anos do percurso da literatura moçambicana foi trazer um tema que achei importante por estar um pouco ligado à fase inicial da narrativa em Moçambique. E antes desta minha intervenção, quero vos apresentar uma expressão que acho muito importante, que eu retirei da obra de Ungulane Bakakosa, A Origem dos Loucos, num dos textos mais bem conseguidos, intitulado Fragmentos de um Diário. Ungulane diz o seguinte: a vida é uma estupidez, uma anedota permanente, uma passarela de esquizofrênicos. Acho isso muito forte. Há um texto que eu preparei, não é, que melhor sintetiza as minhas reflexões e passo a apresentar esse texto com a vossa permissão. Estudos sobre mitos fundadores ou mitos de origem ou de criação analisam, grosso modo, narrativas que explicam ou podem explicar as origens de um povo, cidade, crença ou ritual, podendo ser igualmente utilizados para criar e manter uma certa identidade social ou outra índole, encerrando dentro de si uma dimensão ideológica. Nos estudos literários, encontramos vários exemplos de textos que podem ser interpretados como possuindo esta dimensão fundadora dos respectivos sistemas literários. Trata-se, na verdade, de determinadas narrativas que possuem uma dimensão simbólica que podem ser utilizadas para explicar as origens de um fenômeno. A explicação dada pelo mito fundador serve como um processo de legitimação de uma identidade de um grupo, apresentando um passado que serve de base para a compreensão do presente. O mito oferece um conjunto inicial de representações que são ressignificadas ao longo do tempo para se adequar às novas situações históricas num processo cíclico, permitindo a sua perpetuação e influenciando o pensamento e o comportamento social. Em muitas culturas, existem histórias cosmogônicas que descrevem a origem dos fenômenos naturais e das instituições humanas dentro de um universo pré-existente. No geral, o mito fundador é um conto que descreve como alguma realidade passou a existir. Para o historiador Eliade, em muitas culturas autóctones, quase todas as histórias sagradas são classificadas como mitos de origem. Os homens, em muitas culturas tradicionais, tendem a modelar seu comportamento e sua relação com o mundo a partir de eventos sagrados e tendem a conceber as suas vivências como o eterno regresso à época mítica. Decorrente desta concepção das coisas, as histórias sagradas descrevem eventos que estabelecem um novo paradigma para o comportamento humano e quase toda a história sagrada tende a ser uma narrativa sobre determinada criação. Por exemplo, na tradição greco-romana, os mitos eram utilizados por vezes para explicar uma origem ou particularmente como um objeto ou costume passou a existir. Os mitos fundadores gregos e hebraicos estabelecem a relação especial entre uma divindade e o povo local, que traçam suas origens a partir de um herói e autenticaram seus direitos ancestrais por meio do mito fundador. Os mitos fundadores gregos muitas vezes incorporam uma justificativa para explicar o fim de uma ordem mais antiga e arcaica,
reformulando um evento histórico alicerçado no mundo social e natural que valoriza as práticas comunitárias atuais, criando narrativas simbólicas com uma importância coletiva. Existe a categoria de herói fundador. Esta entidade a ser um ponto de apoio importante para os mitos de origem de diversas sociedades ao longo dos tempos. Em contextos coloniais da era moderna, grupos de indivíduos surgem na história popular como formando e corporizando ideais de um grupo, como, por exemplo, os conquistadores dos impérios ibéricos, os bandeirantes no Brasil ou os colonos holandeses na África do Sul. Este tema, sobre o mito fundador nos estudos literários e noutras áreas de conhecimento, tem sido abordado sob diferentes prismas e orientações teóricas. Na psicanálise, por exemplo, alicerçado nas teorias de Freud, o mito fundador tem sido entendido como essencial para a compreensão da estrutura, da subjetividade e da organização social, simbolizando a transição da natureza para a cultura e a instauração de regras e tabus. O mito de Édipo, por exemplo, decorrendo da obra Édipo Rei, uma tragédia grega, que se estima ter sido escrita cerca de 427 a.C., pode ser interpretado como contendo uma explicação sobre a gênese do processo de busca da verdade e de identidade, ao apresentar uma personagem cujo percurso visa a busca e descoberta da verdade sobre o seu passado e identidade. Em Totem e Tabum, de Freud, no qual utiliza as teorias da psicanálise para compreender fenômenos antropológicos e da religião, por exemplo, o assassinato do pai primordial, pode ser apontado como um dos exemplos elucidativos de um mito fundador da civilização que pode explicar as origens da lei, da cultura e da religião, tendo como base a ideia de que a ruptura com a autoridade paterna e a superação da culpa parecem fatores fundamentais para o desenvolvimento psíquico e social do indivíduo e do grupo. Como se pode depreender, trata-se, na verdade, de um tema fecundo, quase de pendor universal, que permeia os estudos literários e que parece melhor ilustrar o drama da existência humana, as peripécias da vida registradas em obras de arte literária, que, por vezes, também funcionam como documentos sociais, conforme considera Rômulo de Carvalho. Ao referir que, passo a citar, o texto literário constitui um documento social na medida em que o assunto de que trata, os termos em que é redigido, a escolha dos vocábulos que utiliza, a sua ordenação formal, o seu ritmo ou falta dele, a sua intencionalidade, tudo são sinais definidores de uma sociedade determinada. Os textos dos Lusíadas, por exemplo, de Camões, Iracema, de José de Alencar, no Brasil, são exemplos de textos que podem ser considerados mitos fundadores e de construção de identidade do povo português e identidade nacional brasileira baseada na mistura de raças, respectivamente. Relativamente ao texto Iracema, a lenda do Ceará, cujo argumento histórico é a colonização do Ceará no século XVII e o conflito de duas nações indígenas, este romance alegoriza o processo da formação da noção brasileira, com a união entre a Índia Iracema e o colonizador Marte. O nascimento do filho Moacir parece representar o início de uma nova nação, resultante do processo de miscigenação do contato entre duas culturas autóctones, tornando esta obra um mito de origem da nação e do povo brasileiro e da criação da identidade nacional brasileira. Nas literaturas africanas de língua portuguesa, podemos tomar como exemplo a literatura angolana. Neste sistema literário, podemos considerar a obra intitulada O Segredo da Morta, um romance de costumes angolenses, publicado em 1934 por Antônio de Assis Júnior. Esta narrativa é considerada por muitos estudiosos como um romance fundador da literatura angolana moderna, por ser um dos primeiros romances a demonstrar uma autonomia na ficção narrativa
e a inaugurar o chamado realismo animista, ao centrar a intriga numa crença, o que influenciou autores posteriores. Trata-se, por outras palavras, de uma narrativa que descreve e apresenta as vicissitudes de uma sociedade angolense, e não angolana, ainda não obliterada pela modernidade. Relativamente à literatura moçambicana, existem textos que constituiriam a primeira série literária na perspectiva de Tinha Nove, nomeadamente Godido e Outros Contos, de João Dias, publicado em 1952, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luís Bernardo Nguana, publicado em 64, e Portagem, de Orlando Mendes, publicado em 65. Curiosamente, embora Portagem tenha sido publicado nos meados dos anos 60, há fortes indícios de ter sido escrito nos anos 50. Por isso mesmo, está mais próximo temática e estilisticamente de Godido e Outros Contos. Contudo, Nós Matamos o Cão Tinhoso diferencia-se destas duas narrativas não só por apresentar uma narrativa na primeira pessoa e na voz de uma criança, o Gil, exceptuando o conto Dina, que o narrador está na terceira pessoa, mas também e sobretudo o uso de uma linguagem mais incisiva, cáustica, atuante, demarcando-se das técnicas discursivas da escrita neorrealista que predominam nos textos de João Dias e de Orlando Mendes. Decorrente desta demarcação, eclodiu uma série de discussões na imprensa escrita da época, sobretudo no seio de intelectuais atentos à vida cultural de Moçambique. Estas discussões, mais tarde, resvalaram para uma crise de reconhecimento do valor e da natureza literária de Nós Matamos o Cão Tinhoso, a quando da sua publicação, provando aquilo que Mendonça designaria por polêmica, em reação a um artigo de Rodrigues Júnior que punha em causa a obra do então jovem escritor Luís Bernardo Nguana. Este rol de acontecimentos parecia estar a confirmar algo até então não clarificado. Ou o livro era realmente relevante, ou os indivíduos envolvidos na polêmica apresentavam argumentos não suficientemente comprovados, conforme refere João Álvaro Ruiz. Num rico e minucioso estudo de natureza acadêmica de Machut, que Machut dedica à recepção crítica de Nós Matamos o Cão Tinhoso, ao avaliar as polêmicas dos diversos contendores que exprimiam seus posicionamentos na forma de artigos, ensaios, recepções críticas, concluiu que as diversas reações públicas decorrentes desta publicação propiciaram, e passo a citar, uma reflexão que contribuiu para a descoberta das potencialidades e qualidades da obra em si. Para ele, a obra punha descoberto, com uma forma de escrita particularmente simples, uma realidade vivida em Moçambique, no período antes da independência. Diríamos, por outras palavras, que a obra expunha uma realidade compósita, complexa, marcada pelos fatores do sistema colonial que se manifestava através do mito racial e de todas as práticas a ele subjacentes, como a usurpação de terras, o chibalo, o trabalho forçado, só para citar alguns exemplos. Enquadrado ainda no mesmo diapasão da polêmica, Rodrigues Júnior rotulou a publicação de Luís Bernardo Nguana de um livro mau e perigoso e atacou o seu autor e os apoiantes deste. Esta atitude baseava-se em critérios extraliterários e de índole político-ideológica, fazendo-o fora daquilo que se consideraria de critérios de literariedade. Rodrigues Júnior, ao proceder desta forma, estava a marcar posição. Negava e não reconhecia a forma de escrita de Nguana, facto que o desenrolar dos acontecimentos ao longo do tempo não viria a confirmar. Esta coletânea, portanto, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de 7 contos, estava a inaugurar o início de um tempo, de uma nova época na contística moçambicana,
que culminaria, décadas mais tarde, com a consagração de seu autor e a entrada definitiva de Nós Matamos João Tinhoso no cânone literário moçambicano. Contribuíram para vencer a polêmica e, mais tarde, ganhar o processo de canonização as transformações históricas ocorridas na época, o seu valor temático e estético, a nova forma de escrita que inaugurava e, mais tarde, retomada depois da independência de Moçambique, em 1975. Embora antes fosse considerada uma obra subversiva, por isso que devia ser combatida. Como corolário de múltiplos fatores, Nós Matamos João Tinhoso viria a conquistar uma valiosa fortuna que permitiu não só a sua inclusão nos manuais de ensino em Moçambique, como também e, sobretudo, a realização de diversos estudos sobre ele, com perspectivas e orientações teóricas diversificadas que continuam até o presente momento. Considerando o contexto em que Nós Matamos João Tinhoso foi escrito e publicado, a sua temática, os recursos técnicos que o sustentam, as vicissitudes por que passou, a nova etapa que inaugurou na ficção moçambicana moderna, da literatura moçambicana, e o estatuto canônico e de reconhecimento que adquiriu e que se prolonga até o presente momento, podemos considerar que, com a sua publicação, a narrativa literária moçambicana foi emancipada em relação à poesia. Deste modo, neste evento, ao refletirmos sobre o percurso e práticas criativas da literatura moçambicana ao longo do último meio século, consideramos que, com a publicação de Nós Matamos João Tinhoso, em 64, por Luís Bernardo Onguane, nascia a narrativa literária verdadeiramente moçambicana, podendo, por isso, ocupar o estatuto de obra fundadora, um mito fundador ou um mito de origem da narrativa literária moçambicana moderna. E muito obrigado pela atenção dispensada.